você abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Jonas. Jonas, hoje nós começamos uma nova série, a primeira série de mensagens, de pregações na IPI Semear. E hoje, queridos, o tema do nosso sermão é o Deus que nos persegue. Nesse primeiro capítulo nós veremos que como Jonas significa isso. Ele tenta fugir de Deus, mas Deus é aquele que estava perseguindo o seu profeta. Deus é aquele, queridos irmãos e irmãs, que através da história de Jonas nos mostra que o nosso Deus é como o pastor John Stott, em seu livro Porque Sou Cristão, diz: Deus é como um cão de caça que está nos perseguindo, que está atrás de nós, que nós tentamos fugir, mas que é impossível, porque Deus nos prende com as suas mãos de amor e de misericórdia. Todos encontraram? Jonas fica entre os profetas menores, os 12 profetas menores, e a palavra de Deus nos diz assim, conforme registrada em Jonas capítulo 1, e nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 16. Diz assim a palavra de Deus, ouça com fé. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação até a terra, mas não conseguiram, pois um mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas
e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Esta é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nosso Deus, Espírito Santo, estamos aqui diante da Tua palavra, e tudo o que precisamos e tudo o que queremos ouvir é o Senhor falando ao nosso coração. Que em nome de Jesus a Tua palavra seja exposta, que em nome de Jesus o Teu povo, Deus, seja encorajado, animado, confrontado, que o Teu povo veja o quão grande o Senhor é, que o Teu povo nessa noite veja o quão misericordioso, o quão bondoso, o quão cheio de misericórdia o Senhor é. Que nós venhamos, Deus, cada vez mais a experimentar também a Tua graça, que venhamos também experimentar cada vez mais o poder do Senhor, que nos amarra, que nos atrai, que nos leva, Deus, a perceber que nós pertencemos ao Senhor e que a nossa vida só ganha realmente sentido e propósito quando nós, ó Deus, nos submetemos à Tua vontade em gratidão e em louvor. Que nessa noite o Teu povo perceba que o Senhor também nos persegue através da Tua palavra, que o Senhor também nos persegue, porque este é o Teu mundo, o Senhor controla todas as coisas, e que o Senhor também nos persegue com a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Que nessa noite, Deus, as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, a primeira verdade que nós vamos ver no nosso texto é que Deus nos persegue com a Sua palavra. Eu convido você a ficar com a Bíblia aberta e olhe comigo entre os versos 1 e 3. Nós vemos que Deus é aquele que nos persegue com a Sua palavra. A grande estrela, o grande personagem, o centro da história de Jonas, não é o Jonas em si, nem são os marinheiros, nem são os ninivitas, nem é muito menos um grande peixe, mas o grande personagem, o centro da história de Jonas é um Deus cheio de misericórdia, um Deus clemente, um Deus, queridos irmãos e irmãs, que persegue o seu povo. Porque a palavra de Deus começa dizendo: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. E quando nós olhamos nos profetas, isso está sempre se repetindo. A palavra de Deus, os oráculos de Deus vieram até os seus profetas, e Deus usava os seus profetas para falarem com o seu povo. É esperado. Jonas, queridos irmãos e irmãs, que nós vamos olhar um pouquinho mais a história dele para frente. Jonas era um profeta de Deus, e ele sabia que quando a palavra de Deus viesse a ele, Deus daria a ele uma missão. A palavra de Deus perseguia os seus profetas, mas Jonas, queridos irmãos e irmãs, estava para ver o que Deus tinha preparado para ele. Quando você olha aí ao redor de Jonas, olhei um pouquinho aí, esses 12 profetas aí, Oséias, Obadias, Naum, Sofonias, Miqueias, e cada um deles, nós vemos, queridos irmãos e irmãs, como que Deus anunciava o seu juízo através daqueles homens, e ao mesmo tempo como Deus prometia restauração. Isso era comum. Mas o pequeno livro de Jonas passa a descrever, passa a narrar Deus perseguindo o seu profeta, um profeta rebelde, rabugento e fujão, mas Deus, queridos irmãos e irmãs, cheio de amor, que se arrepende do mal, que manifesta a sua graça, vai atrás de Jonas e o cativa e o persegue. Uma pergunta que fica para mim e para você: a palavra de Deus já veio a você? Como o presbítero leu no texto de 1 Samuel, você já ouviu Deus chamando o seu nome? Você já ouviu?
Deus, queridos irmãos e irmãs, te chamando ao arrependimento, te chamando à conversão. A palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, ela foi até Jonas da mesma maneira que a palavra de Deus encarnada, Cristo Jesus, veio até nós. E nós precisamos responder isso. Você já ouviu a palavra de Deus te chamando, Rafael? Chega, Rafael. Para de fugir. Você já ouviu a palavra de Deus falando ao teu coração? O que fazer quando ouvimos a palavra de Deus? O que fazer quando Deus fala ao nosso coração? Jonas, olha no texto. Jonas, queridos, era um profeta. Jonas era um crente, desfrutando de um tempo de paz e prosperidade em Israel. O nosso texto diz que o nome dele era Jonas. Jonas significa pombo, o pombo que queria fugir da vontade de Deus, ao mesmo tempo que o Amitai, filho da fidelidade, mostrava que Deus seria aquele que cumpriria a sua vontade na vida do seu servo. E Jonas, queridos irmãos e irmãs, profetizou durante o reinado de Jeroboão II. Jonas profetizou que Israel desfrutaria de um tempo de paz e prosperidade, ao contrário de Oséias e Amós, que profetizavam, queridos irmãos, o juízo, porque Jeroboão II, filho de Joás, era um rei perverso, que reinou 40 anos e fez coisas terríveis. Mas o texto diz que por misericórdia do povo, não por causa do rei, que era um rei malvado, mas por misericórdia do povo, Deus fez com que Israel tivesse um tempo de paz. Deus fez com que Israel, queridos, avançasse o seu reino, e apesar do rei ser mau, lá já Jonas via Deus usando de misericórdia na vida do seu povo. Mas o problema de Jonas é que Jonas era um nacionalista. Jonas, queridos irmãos e irmãs, era um patriota. Jonas era alguém que defendia o seu povo e a sua nação com unhas e dentes. E que quando ele ouve Deus falando com ele, o que ele espera? Ele espera que Deus vai ainda prometer mais coisas boas, talvez. Jonas, queridos irmãos e irmãs, nos leva a fazer uma pergunta: como enxergamos o Senhor? Como que você enxerga o Deus Criador dos céus e da terra? E Jonas vai nos mostrar que Deus está além do nosso controle, que Deus está além da nossa imaginação, que Deus não age conforme a gente espera, mas que Deus age de acordo com a sua vontade, porque quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro? Jonas nos mostra, queridos irmãos e irmãs, que quando a palavra de Deus vem a nós, não adianta esperar que você já sabe o que vai acontecer. Como enxergamos o Senhor? Mas olha o verso 2: o Senhor persegue justamente esse pombo, porque Deus queria também tratar o coração de Jonas, e o texto diz: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus queria tirar Jonas do seu lugar de conforto, e mais, Deus queria mostrar ao Jonas, aos israelitas e a nós hoje, o quão misericordioso Deus é, o quão compassivo Deus é, porque Deus aparece e fala: Jonas, se levanta, se apronta e vai a Nínive. Jonas, de certo, pensava: puxa vida, o que será que Deus tem em mente? O que será que Deus quer com isso? A ordem de Deus é clara: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Queridos, quando a palavra de Deus vem a nós, a palavra de Deus é clara. Aquilo que nós precisamos saber acerca de Deus, acerca de Cristo Jesus, acerca da nossa salvação, é clara nas Escrituras. Deus não usa a língua dos anjos para falar com o seu povo, mas Deus se comunica com nós de maneira que nós venhamos a entender. E Deus fala a Jonas: vai até Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade chegou até nós. Imagine, queridos, um hebreu como Jonas indo pregar justamente numa nação inimiga,
indo pregar justamente na capital da Síria, que é inimigo do povo de Deus. E pior, essa nação, queridos irmãos e irmãs, é retratada como uma das nações mais sanguinárias, mais cruéis, mais, queridos irmãos e irmãs, violentas da história. A Síria foi um dos impérios mais cruéis e violentos de todos os tempos. Os reis assírios faziam questão de esbanjar o quanto sangue eles haviam deixado por onde passavam. A Síria era sanguinária, a Síria torturava aqueles que eles conquistavam. O imperador, queridos irmãos e irmãs, retrata com detalhes os atos de tortura, de desmembramento que eles faziam, as decapitações. Era um povo horrível, era um povo sanguinário, era um povo que hoje nós veríamos como um Estado terrorista. Era um povo que já tinha feito muito mal ao povo de Israel e aos outros povos. Queridos irmãos e irmãs, Jonas se perguntava: o que Deus quer que eu vá fazer em mim? E Jonas poderia ter se enchido de medo. A gente sabe que esse não era o motivo principal dele não querer pegar Nínive. Mas imagina, queridos irmãos e irmãs, um judeu pregando na Alemanha nazista. Era essa a realidade. Imagina um hebreu entrando num império sanguinário como esse e dizendo que Deus em 40 dias, se eles não se arrependessem, destruiria a cidade de Nínive. A história de Jonas, queridos irmãos e irmãs, o próprio Jonas se pergunta: como que Deus pode ser misericordioso e perdoar pessoas que praticam tamanha violência e mal? Como que Deus pode ser misericordioso e justo ao mesmo tempo? E nós sabemos que essa pergunta não é respondida completamente na história de Jonas, mas nós olhamos, queridos irmãos e irmãs, para aquele que declarou que era maior que Jonas e que o sinal de Jonas seria manifestado naquela geração, e nós sabemos que Jesus é aquele que vai resolver esse problema na cruz. Como que Deus pode perdoar pessoas tão violentas? Como que Deus pode estender a sua misericórdia para pessoas que a gente acha que não são dignas? Porque na cruz nenhum pecado foi impune. Porque na cruz Jesus Cristo foi moído para manifestar a misericórdia e a justiça de Deus. Deus escolheu Jonas para uma missão impossível. E aqui fica uma pergunta, queridos: para o que Deus está te chamando? Para o que Deus está te chamando? E às vezes Deus está te chamando não para ir para o outro lado do mundo, mas para ir para o outro lado da rua. Às vezes Deus está nos chamando para estender a sua graça, a sua misericórdia para aquelas pessoas que nós olhamos e dizemos: quer ver se foram os nossos inimigos, quer ver se foram aqueles que nos fizeram mal. Não é assim? Deus, queridos, nos chama para manifestar a misericórdia e a justiça de Deus. Mas olha o que o versículo 3 fala: Jonas, ele se levanta, e a gente acha que ele se levantou prontamente, mas se levantou, se aprontou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele desceu ao porto de Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas se levanta, mas Jonas se levanta para fugir da presença do Senhor, e ele vai para Tarsis, na direção contrária de Nínive. Tarsis naquele momento, queridos, era o fim do mundo. Tarsis naquele momento, possivelmente alguns estudiosos dizem que hoje é a Espanha, mas naquele momento conhecido Tarsis era o lugar mais longe possível, era o fim do mundo. E Jonas se apronta, ele paga a passagem, ele tenta fugir da presença do Senhor, indo para o fim do mundo, achando que escaparia do Senhor, achando que poderia fugir do seu chamado missionário. Jonas foge e achava que poderia. Jonas, queridos irmãos e irmãs, cada vez mais tenta se afastar e fugir da presença do Senhor. Jonas, e a gente como humano que é,
talvez ele pensou, não tem nenhuma justificativa para eu ir para Nínive. Até porque Naum já tinha profetizado que Deus destruiria essa cidade. Não era justificável, não haviam razões para ir para Nínive, mas, queridos, havia a palavra de Deus, havia a ordem de Deus. E Jonas duvida da bondade, Jonas duvida da sabedoria, Jonas duvida da justiça de Deus. A verdade era que Jonas se levanta contra Deus. E aqui fica uma pergunta para nós: para quais Tarsis nós também temos fugido? Para quais lugares que a gente acha que nesse lugarzinho Deus não me alcança? Aqui é o fim do mundo. Como, queridos, que nós temos fugido de Deus? E às vezes a gente acha que fugir de Deus é para aqueles que são descrentes. A gente acha que fugir de Deus são para aqueles que não confessam Jesus. Mas nós, cristãos, somos ainda melhores na prática de fugir de Deus. Porque aquele que nega o Senhor, aquele que rejeita o Senhor abertamente, tranquilo, para Deus laçar ele. Mas nós, crentes, inventamos um monte de coisa e tentamos fugir do Senhor. Às vezes usando até a religião, às vezes usando até as nossas boas obras, às vezes tentando nos apresentar diante de Deus, não confiando na justiça de Cristo, mas dizendo para Deus: olha, Deus, eu sou um bom crente. Olha, Deus, o Senhor tem que me dar isso, isso, aquilo, porque eu ando na linha. E nós, queridos, fugimos de Deus por meio da lei, se esquecendo que a lei não foi dada para ser meio de salvação, mas a lei foi dada para nos mostrar o quanto precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos persegue. A palavra de Deus, ela vem até nós. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo, durante uma música agora. Não adianta fugir. Mas, queridos, olha a segunda verdade comigo: Deus nos persegue no seu mundo. Olha entre os versos 4 e 10. Jonas, ele foge, mas Deus era mais rápido que aquele pombo. E nessa segunda parte, entre os versos 4 e 10, nós vemos que Deus nos persegue porque esse mundo é de Deus. Deus nos persegue porque Ele é o dono de todas as coisas. Deus nos persegue porque não tem lugar na existência que não pertença a Deus, como nós lemos no Salmo 139, no início do culto. Jonas, ele tenta fugir, mas lá estava o Senhor perseguindo o seu servo. Jonas achava que no fim do mundo, em Tarsis, poderia escapar da presença do Senhor, mas isso era impossível. Olha o texto: o Senhor, no versículo 4, lançou sobre o mar um forte vento que causou uma grande tempestade, tão grande que parecia que o navio ia ser despedaçado. A tempestade era tão violenta que até os marinheiros ficaram com medo e clamavam aos seus deuses. Eu nunca pesquei em alto mar, mas quem é marinheiro conhece o mar, não é? Quem é marinheiro ali de profissão sabe, olha, não é? O pai pescava de bateira, né? Às vezes eu ia para tirar água junto. O cara conhece o mar, ele sabe onde está andando. Mas o texto, queridos irmãos e irmãs, é claro em dizer que foi o Senhor que soprou aquele vento, que foi o Senhor que fez com que uma grande tempestade se levantasse e perseguisse Jonas, ao ponto dos próprios marinheiros olharem para o outro e dizer: essa tempestade está estranha, essa tempestade não é normal. Os próprios marinheiros reconhecem que aquela tempestade era algo sobrenatural, era algo divino. Aqueles marinheiros que eram destemidos estavam cheios de medo. Aquela tempestade era estranha. Aquela tempestade fez com que aqueles marinheiros olhassem um para o outro e percebessem: vamos clamar aos nossos deuses, porque tem alguma coisa errada. Deus é aquele que nos persegue nesse mundo. Deus é aquele que usa a sua criação para vir até nós. Deus é aquele, queridos irmãos e irmãs, que controla todas as coisas. Deus é aquele que reina sobre a sua criação. Ele dá ordem aos ventos e eles obedecem.
desobedecem, Deus não deixaria Jonas escapar. Uma tempestade tão grande, tão violenta, que até aqueles marinheiros são afetados por essa tempestade. Tudo em vão. Jonas ele foge, Jonas ele tenta, e olha no texto, a tempestade é grande, os marinheiros clamam aos seus deuses, e o que Jonas faz? O texto diz: Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. É claro o que o autor inspirado quer mostrar para a gente. Havia um contraste gigante entre Jonas e os marinheiros pagãos. Enquanto Jonas está fugindo de Deus, enquanto Jonas vai dormir profundamente no porão, aqueles marinheiros percebem que Deus estava ali. Aqueles marinheiros começam a clamar aos seus deuses, aqueles marinheiros são humildes e clamam aos seus deuses pedindo ajuda. Enquanto isso, Jonas está fugindo de Deus, ele tenta fugir de Deus, dormindo profundamente. Enquanto nosso Senhor dormia profundamente no barco também, mas não estava fugindo da vontade do Senhor, Jesus estava em missão com os seus discípulos. Aqui Jonas dorme profundamente, numa última tentativa de esquecer aquilo que Deus havia dito a ele. Queridos, preste bem atenção. Jonas era crente, Jonas era da igreja de Israel. Jonas, ele era convertido, mas ele estava tão insensível espiritualmente, que até os marinheiros pagãos percebiam que Deus estava gritando na tempestade. Mas Jonas estava com seu coração endurecido. Jonas, queridos irmãos e irmãs, que estava fugindo do Senhor, não estava percebendo que era Deus no meio daquela tempestade. E aqui nós aprendemos duas coisas. Quando nós desobedecemos a Deus, nós causamos tempestade na nossa vida e na vida das pessoas que fazem parte da nossa vida. Porque aqueles marinheiros não tinham nada a ver com a história. Aqueles marinheiros estavam lá indo para Tarsis, talvez para pegar os tesouros que haviam lá. Mas quando Jonas foge do Senhor, a tempestade atinge todas as pessoas à sua volta. E aqui, queridos, é claro, quando nós desobedecemos a Deus, nós vamos arcar com coisas difíceis. Se você é mentiroso, essas mentiras vão te custar caro. Se você, queridos irmãos e irmãs, não é um marido, não é uma esposa, não é um filho segundo a vontade de Deus, você vai ser menos humano. Quando nós fugimos de Deus, as tempestades são enviadas sobre as nossas vidas para nos mostrar, queridos irmãos e irmãs, que a desobediência traz coisas terríveis à nossa vida. Não que toda tempestade seja fruto do pecado, mas existem coisas, queridos irmãos e irmãs, que acontecem na nossa vida por falta de usar os meios de graça, inclusive queimar a pele na praia, ou não pagar as contas no dia, não é? Às vezes o cara está dizendo, poxa vida, eu estou com o nome sujo na praça. Aí tu pergunta para o cara, como que está com o nome sujo? Né? O cara ganha 1.000, gasta 5.000. Né? Não tem como a matemática fechar certo. A gente precisa lembrar que muitas vezes a nossa vida tem tempestade porque a gente está desobedecendo ordens claras de Deus, mandamentos claros de Deus. E a gente vai ter uma série mais para frente, nos 10 mandamentos. Mas uma segunda coisa, queridos, Jonas está endurecido, Jonas está surdo, Jonas está cego, e nós somos lembrados pelo autor de Hebreus: cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Você é crente, você faz parte do povo de Deus, mas quando nós fugimos do Senhor, o nosso coração começa a ficar duro. Daí a gente vem ao culto e diz, nossa, que culto frio, mas a semana inteira o cara não pegou a Bíblia,
tem tanto pó que, como diz o Spurgeon, dá para escrever condenação na capa das nossas vidas. Nós precisamos cuidar, queridos, com endurecimento do coração. Mas olha o 8. Não só uma tempestade, queridos irmãos e irmãs, no mar, mas uma tempestade de perguntas surge. Então eles disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? E Jonas responde: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Aqueles homens, tomados por medo no mundo de Deus, começam a questionar a identidade de Jonas. Quantas mais perguntas aqueles homens não fizeram? Ainda mais depois, como o versículo 7 diz, que eles lançaram as sortes, e Deus, que conduziu aquele lançar de sortes, caiu exatamente em cima de Jonas. Aqueles homens, queridos irmãos e irmãs, começam a perseguir Jonas com aquelas perguntas, mas na verdade era Deus perseguindo Jonas através daqueles homens. Era Deus questionando: Jonas, o que você está fazendo? De onde você é? A quem você pertence? O que você está fazendo indo para Tarsis? Através daquela tempestade de perguntas no mundo de Deus, Deus usa a boca de pagãos para chamar o seu servo à sanidade, para chamar o seu servo à verdade. Deus estava perseguindo Jonas, e Jonas declara, e alguns comentaristas dizem, que ele ainda, queridos irmãos e irmãs, coloca a sua nacionalidade à frente do temor do Senhor. Ao mesmo tempo que quando ele fala: eu sou hebreu, ele nos lembra que ele pertencia ao Deus da aliança. Jonas, queridos irmãos e irmãs, o profeta rabugento, começa agora a ter o seu coração tocado e transformado pelo Deus que reina e que nos persegue no seu mundo. Não há como escapar de Deus, não há como fugir do Senhor. E uma outra coisa que as tempestades devem nos fazer é nos lembrar quem nós somos. A gente peca, a gente não vive a vontade de Deus, porque às vezes a gente esquece quem a gente é. A gente não vive o casamento tem que ser um prenúncio do céu na terra, porque a gente se esquece de olhar para a Bíblia e mostrar o que a Bíblia ensina sobre casamento. A gente olha para o nosso corpo e fica insatisfeito porque a gente tem umas gordurinhas a mais e se esquece de lembrar que a gente pertence a um Deus que nos criou. E a gente esquece, queridos irmãos e irmãs, do dia do nosso batismo, que nos lembra que nós somos aceitos por Deus, não pela nossa origem, não pelo que nós fizemos, mas por aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. Lutero sempre dizia: quando você acordar pela manhã, lavar o seu rosto, lembre-se do dia do seu batismo e viva de acordo. Se lembre que você pertence ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas olhe comigo, queridos, a terceira e última verdade. Vamos correr entre o 11 e o 17. O que começa em uma fuga termina no grande palco onde Deus mostraria a sua misericórdia, mesmo na vida torta e desobediente do seu profeta. O 11 diz assim: então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Jonas reconhece, queridos irmãos e irmãs, que era Deus que estava chamando novamente ele à missão. Jonas reconhece que era Deus que estava ali no meio daquela tempestade. Eu imagino essa cena. Jonas, queridos irmãos e irmãs, parece que não ia ceder e Deus ia soprando cada vez mais a tempestade. Parece que o navio ia se despedaçar. Aqueles marinheiros haviam jogado até a carga fora para ver se o navio ficava um pouco mais leve.
aqueles homens no 13, olha aí, eles começam a remar mais forte, eles se esforçam para alcançar a terra, mas tudo era em vão. E agora eles perguntam para Jonas: olha, o que a gente tem que fazer para escapar dessa tempestade? E Jonas, sem querer, tem que pregar para aqueles caras. E Jonas, sem querer, tem que reconhecer que Deus estava convocando a sua missão de pregar em Nínive. Jonas, queridos irmãos e irmãs, começa a ser confrontado com aqueles pagãos que agem mais fielmente do que ele. Jonas começa a ser confrontado com aqueles homens que eram pagãos, que não conheciam a Deus, mas que eram humildes, que reconhecem que alguma coisa está acontecendo. E Jonas fala para eles que ele deveria ser jogado ao mar. Jonas, queridos irmãos e irmãs, reconhece que a culpa de tudo aquilo era a sua desobediência. E o mais incrível, queridos, mesmo na desobediência do seu profeta, Deus salva aqueles marinheiros. Olha o que o texto diz, verso 14: então clamaram ao Senhor e disseram, eles começaram clamando aos seus deuses, mas agora eles clamam a Yahvé: ah, Yahvé, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Aqueles pagãos reconhecem que o Senhor era Deus. Aqueles pagãos reconhecem que era Deus na tempestade. Aqueles pagãos pedem misericórdia porque não queriam matar Jonas, não queriam ser culpados do sangue inocente. Aqueles marinheiros que começam pagãos no meio dessa tempestade, veem que o Deus do mar, do céu, o Criador, estava ali salvando aqueles homens, mesmo que Jonas tentasse fugir. Quando nós caminhamos mais para frente na história da salvação, quando Jesus fala do sinal do profeta Jonas, e quando Jesus no Evangelho de Mateus diz àqueles fariseus e escribas: aqui está alguém que é maior que Jonas, Jesus estava dizendo que assim como Jonas foi sacrificado para salvar aqueles marinheiros, ele, Jesus, morreria para nos salvar. Claro que há diferenças entre Jonas e Jesus. Jonas foi sacrificado por causa dos seus pecados, mas Jesus foi sacrificado não por causa dos seus pecados, mas por causa dos meus e dos teus pecados. Jonas, queridos irmãos e irmãs, chegou perto de morrer, ele ficou submerso nas águas, mas Jesus realmente morreu e ficou sob o peso do pecado e do castigo. Assim também, através de Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, ele desceu às profundezas do inferno, para que através da sua morte e ressurreição, eu e você fôssemos tirados da escuridão do pecado. O que começa com Jonas termina de forma esplêndida na obra de Jesus, porque Jesus também ficou 3 dias no fundo da terra, em escuridão terrível, para que eu e você vivêssemos hoje a certeza do amor de Deus. Queridos, Jesus é o nosso Jonas perfeito. Jesus é aquele que tomou o nosso lugar para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar da vida plena que Deus tem para nos dar. Jesus é o cão de caça de Deus. Um dia ele caçou o meu coração, um dia ele caçou o seu coração, e o cão de caça de Deus continua caçando todos aqueles que Deus quer salvar. Queridos, 3 aplicações para a nossa vida. Você já sentiu Deus, eu coloquei aqui, fungando no teu cangote? Já sentiu Deus? E a Bíblia usa muitas figuras humanas para falar de Deus. Deus, queridos irmãos e irmãs, é esse cão de caça. O Salmo 23 termina dizendo que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos perseguirão
O termo exato não é seguirão, é perseguirão. O nosso Deus é um Deus que nos persegue. O nosso Deus é um Deus que vem atrás de nós. O nosso Deus é um Deus que a cada dia insiste em caminhar conosco. Esse é o nosso Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma segunda aplicação, queridos, você já passou ou está passando por alguma tempestade causada por desobediência. Pensem um pouquinho. E nós somos lembrados pelo nosso irmão Paulo que nós não devemos resistir à vontade de Deus, porque Paulo vai dizer, quando Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Se você passa por alguma tempestade, essa tempestade não tem o fim de nos destruir, ainda que tenha sido causada pelo nosso pecado, mas essa tempestade tem como objetivo nos aproximar do nosso Deus. Uma terceira e última aplicação, queridos: o verdadeiro amor atende às necessidades do ser amado, não importa o custo para si. Todo amor que transforma as nossas vidas é uma espécie de sacrifício substitutivo. Amor de verdade é quando eu penso menos em mim e mais naquele que Deus coloca no meu caminho. Foi quando Jonas tirou os olhos de si, do seu patriotismo, do seu orgulho, e começou a enxergar à sua volta que Deus estava falando com ele, até mesmo através daqueles pagãos, que ele disse: me lance no mar. E Jonas prega para nós o Evangelho, nos mostrando que amor de verdade é aquele que toma o nosso lugar de culpa. E foi isso que Jesus fez. O amor de Jesus é um amor que substitui o nosso lugar. Deus em lugar de pecadores. Os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus, e toda a justiça de Jesus foi colocada nas nossas contas. Feche seus olhos. Coloque a sua vida, o seu coração diante do Senhor. O nosso Deus nos persegue. O nosso Deus está aqui. Se você já é cristão, ainda assim Deus continua nos perseguindo, porque nós ainda tentamos fugir. Se você não é cristão, se você nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é dia de salvação. O chamado de Jesus continua sendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Santo Deus, nós te agradecemos. Eu te agradeço, porque apesar dos meus pecados, apesar da minha limitação, mesmo, Deus, pelas minhas tentativas frustradas de fugir do Senhor, o Senhor é aquele que nos caça, o Senhor é aquele que nos persegue, o Senhor é aquele que nos mostra que não temos como fugir do Senhor, porque o Senhor é aquele que atrai o nosso coração, o Senhor é aquele que quebranta o nosso coração, o Senhor é aquele que transforma o nosso coração. Não tem como resistir à tua graça, e nessa noite, Pai, tudo o que queremos é nos entregar por inteiro, para que o Senhor nos enche, para que nós venhamos, Deus, a viver a tua missão, para que nós venhamos a ser instrumento, encarnação, canal do teu Evangelho aonde estivermos, que nós venhamos, Deus, cada vez mais a descansar na tua misericórdia, na tua bondade e no teu poder. Que o teu povo saia daqui amando mais o Senhor e também sendo desafiado pela palavra de Jesus, que diz que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, sabendo, Deus, que o Senhor é o justo juiz e
que nós devemos descansar no Teu julgamento. Toma o nosso coração, tudo que nós queremos é a cada dia lembrar que Jesus foi lançado em tempestades para que cada um de nós fôssemos tirados delas. Te louvamos pela salvação que temos em Cristo Jesus e oramos para que o Senhor alcance as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos vizinhos, este bairro, com a boa nova que temos em Cristo Jesus. Oramos em Teu nome, Pai. Amém. Amém.